Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a aula número 1 de como resolver exercícios de mol. E nessa primeira aula, para te ajudar a resolver exercícios de mol, eu preciso começar te falando que massa indica a quantidade de matéria. E o instrumento para medir a quantidade de matéria é uma balança. Aqui você tem uma foto de uma balança que nós chamamos de uma balança de pratos. Eu vou deixar um card aqui em que você pode acessar uma experiência que eu fiz com o 6º ano do Ensino Fundamental 2 sobre uma construção de uma balança de copos, que tem um funcionamento parecido com uma balança de pratos como essa. Em uma balança de pratos, quando você coloca um objeto em um dos pratos, acontece um deslocamento. O prato de maior massa desce e o prato de maior massa sobe. Para você voltar a ter um equilíbrio dos pratos dessa balança, você precisa colocar uma quantidade de matéria igual nos dois pratos. E aí você tem o equilíbrio dos pratos dessa balança. E é a busca desse equilíbrio que os químicos procuravam uma massa padrão na química. E a massa padrão na química é feita de um elemento extremamente abundante no planeta Terra, que é o carbono 12. Então, imagine o seguinte, pegaram carbono, não qualquer carbono, o carbono 12, a gente sabe que existem outros, mas pegaram o carbono 12 e dividiram imaginativamente, dividiram esse carbono em 12 pedaços iguais. Imagina que você pode dividir o carbono em 12 pedaços iguais e tira um pedaço. Esse um pedaço desse carbono, o carbono 12, nós vamos chamar de unidade padrão da química. Eu sei que a maior parte de nós pensa, poxa vida, por que não pegaram um único átomo de hidrogênio? Ou por que não pegaram outro átomo? Por que escolheram carbono? Fato é que escolheram carbono, a gente pode até ficar discutindo sobre isso, mas não é o meu foco. Pegaram um pedaço do carbono 12 e ficou convencionado que esse seria o padrão da química. Essa é a massa padrão da química. O que significa? Significa que se eu colocar, por exemplo, uma massa de uma unidade do lado da balança e do outro lado da balança colocar um átomo qualquer, como o hélio, o meu nobre favorito, para a balança ficar equilibrada, eu vou precisar colocar 4 unidades padrões, 4 unidades de 1/12 do carbono 12, para a balança ficar equilibrada quando no outro prato eu colocar um átomo de hélio. Então a nossa ideia basicamente vai ser o seguinte: quantas unidades padrões do carbono, que é esse pedacinho, 1/12 do carbono 12, eu preciso pegar para haver o equilíbrio da balança. Então aí, para a gente praticar, eu vou te mostrar a massa de alguns elementos. O próprio carbono, por exemplo, tem 12 unidades de massa atômica, tem 12 pedacinhos daquele. Então todos os átomos, quando eu coloco tanto U, por exemplo, eu estou querendo dizer quantos pedacinhos daquele do carbono eles têm. Quando eu digo para você, por exemplo, vamos ver, o oxigênio, ele tem 16 U, ele tem 16 pedacinhos daquele. Ao invés de falar pedacinhos daquele, os exercícios dizem 16 1/12 do carbono 12, que é a unidade de massa atômica. O hélio, você já sabe, o meu nobre favorito, ele tem 4 unidades de massa atômica. Para ajudar no entendimento desse conteúdo todo, eu trouxe um exercício da UFG. A gente vai fazer esse exercício agora. As medidas das massas são, na realidade, a comparação com um padrão definido de maneira adequada. O padrão adotado pela IUPAC para as medidas de massa atômica é 1/12 da massa do carbono 12, que eu acabei de te mostrar na figura. Então, repara que o enunciado está te retomando o conteúdo teórico, que é denominada de unidade unificada de massa atômica, que é aquele U que eu mostrei no slide anterior. Sobre as massas de átomos, é correto afirmar-se que, número 1, a massa atômica é um número que indica quantas vezes a massa de um átomo é maior do que 1/12 do carbono 12. Esse 1/12 do carbono 12 é aquela unidade padrão, é aquele 1U. Por isso que esse item é verdadeiro, é a definição de massa atômica. No número 2, os átomos de um mesmo elemento químico podem ter massas diferentes? Isso também é verdadeiro. Como a gente pode observar, no carbono 12, que é o mais famoso, existe o carbono 14, que é usado na datação de fósseis. Então, átomos de um mesmo elemento químico podem ter massas diferentes? Sim, são chamados de isótopos. Afirmação número 4. As massas atômicas são utilizadas atualmente para classificar os elementos da tabela periódica?
A gente classifica os elementos da tabela periódica não pela massa atômica, mas sim pelo Z, que é o número atômico, que é a quantidade de prótons. Então essa afirmação aqui é falsa. Para você saber um pouquinho mais de tabela periódica, vou deixar aqui um link do vídeo em que eu explico para os alunos como é que se organiza a tabela periódica, como é que você usa a tabela periódica. Esse exercício eu vou encerrar e a aula número 1 eu vou encerrar agora também. E na playlist Como Resolver Exercícios de MOL, na sequência, você vai encontrar agora 2 shorts, 2 questões curtas. Essas questões curtas você deve fazer depois que assistir esse vídeo. Por isso a sequência vai ser, esse vídeo é a aula 1, é o vídeo 1, depois eu vou ter o vídeo 2 e o vídeo 3, que pertencem à aula 1. São shorts para você praticar o que você viu nessa aula. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e até mais!